20 de setembro. Ser ou não ser? Eis a questão. Mateus capítulo 27, verso 22. Que farei eu de Jesus chamado Cristo? Esta é uma pergunta que ecoa para todas as pessoas do mundo. As gerações vêm e vão. Vem outra geração, vem e vai. Outra geração, vem e vai. E assim durante séculos, milênios. Mas a pergunta continua sendo a mesma. Que farei eu de Jesus, chamado Cristo, do Salvador, que é o Messias? Seria essa a tradução para nós hoje. Eu preciso aceitar ou não aceitar? E essa é uma questão que só pertence a mim e a você, individualmente. Isto não entra nenhuma ajuda de papai, de mamãe, de vovó, de pastor, de igreja. Não. Essa é uma questão particular. Você tem que decidir. E essa é uma decisão eterna. Essa é uma decisão que não basta apenas dizer o que eu vou fazer de Cristo e você responder: eu vou fazer dele o meu rei, o meu Salvador. Mas não superficialmente, andando com uma cruzinha no pescoço, ou indo na igreja e voltando automaticamente, ou fazendo rezas e orações decoradas. Isso não é dar o nosso coração a Jesus. Isso não é escolher Jesus. Escolher Jesus é muito mais profundo. É abrir a nossa vida para que seja feita a vontade de Deus, conforme está nas Escrituras. Esta é a diferença entre a fé que Satanás tem, porque ele crê em Jesus, isso a Bíblia diz. Crer, quer dizer, ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele não tem dúvida disso, ele conviveu com Jesus, não sei se milhões de anos, ele sabe. Ele não tem a mínima dúvida quanto a isso. Nós também não deveríamos ter a mínima dúvida de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, capaz até do impossível. Tudo isso Satanás aceita, concorda plenamente. Mas uma coisa ele não faz. Ele não se submete à vontade de Deus. Então, nós seríamos diferentes? Ele só é Satanás por causa disso. Não se submete à vontade de Deus. Mas você pode me dizer, a vontade de Deus, no meu caso, é muito pesada, é muito difícil. Eu tenho que enfrentar oposições dentro da minha família, dentro da minha casa, no meu emprego, na escola, quanto aos vizinhos, à sociedade.
Eu sou uma pessoa influente, o que eu vou dizer a eles? Eu vou ficar sozinha, nadando contra a correnteza do mundo? Então, a pergunta continua. Ser ou não ser? Eis a questão. Que você e eu faremos de Jesus Cristo? Jesus está esperando essa resposta e nos ajuda a responder, mas nós precisamos crer, nós precisamos nos submeter, porque esse mesmo Jesus diz: aquele que não toma a sua cruz e segue-me, esse não pode ser o meu discípulo. Qual é a sua cruz em relação à entrega da sua vida à vontade de Deus? Porque para entregar a vida à vontade de Deus é uma responsabilidade muito grande. Você tem que exercer a sua fé toda hora, a todo momento. Em todas as questões, você vai ter que dizer sim ou não. Com convicção, não com tristeza, mas com alegria. Mas poderá haver, certamente haverá, muito choro, muita angústia de nossa parte, de sua parte. Muita frustração, porque como seres humanos nós gostamos e é normal ter aceitabilidade das pessoas. Nós não gostamos de perder o que nós já conquistamos. Nós não gostamos de mudar a rotina da nossa vida, nosso padrão já estabelecido. Nós não gostamos disso. Mas Jesus diz: não temas, eu estou com você. Eu te chamei desde antes de você nascer, quando você estava em condições dentro do útero da sua mãe, quando você era apenas uma melequinha ali, eu já te amei. Eu já fui conduzindo tudo para que você nascesse, para que você tivesse vida. Você tinha muitas chances de ser expelida do útero da sua mãe e não ver nunca, jamais a vida. Mas eu te amei tanto que te dei a vida. Tá certo que não há vida como Adão e Eva tinham antes do pecado, mas uma vida em que você poderá ter uma vida igual e melhor do que Adão e Eva tinham. Você precisa crer nisso. Essa deve ser a sua motivação, a sua esperança. Você deve olhar para a cruz e ver tudo o que Jesus deixou para trás por você. Será que o que você não quer deixar para trás ou não quer enfrentar na sua vida é maior do que o que Jesus fez por você? Ou a gente pensa que a gente vai enganar Jesus, que ele vai aceitar uma desculpa. Mas se eu for te seguir, eu vou começar a criar um atrito dentro de casa. Mas Jesus já previu isso. Isso iria acontecer. E você não precisa ter medo de enfrentar isso.
vai ser horrível, parece uma guerra. Por causa de Jesus, se você sofre por causa de Jesus, você é bem-aventurado, você é feliz. Essa é uma prova de que Jesus está com você. Mas você precisar, é só você, não tem outra pessoa, só você poderá decidir. A sua cruz será muito pesada ou está sendo muito pesada? Lembre-se que Jesus não dá uma cruz maior do que você pode suportar. Não jogue a sua cruz fora. Não corte ela pelo pedaço, um pedaço dela. Carregue como Jesus fez com a cruz dele. Você tem que tomar a sua cruz. Cada pessoa tem uma cruz e ela não é igual para cada um, ela não tem o mesmo peso e nem o mesmo tamanho. Alguns houve necessidade de ter uma cruz mais pesada para a sua salvação. Não que vai pagar a sua salvação, mas nós temos um caráter a ser burilado. Nós não conhecemos nós mesmos. Nós precisamos ser trabalhados por Deus. Podados, como se poda uma planta. Dói, mas o fruto ou as flores, no caso se for flores, serão muito mais bonitas, muito mais saudáveis, porque cortou. Jesus está fazendo esse trabalho por nós, mas só se você deixar. Senão sua vida vai correr tranquilamente, está tudo certo. Consciência está falando lá e você dá uma desculpa para a consciência. Mas lembre-se que no dia do juízo, essa desculpa não vai valer. Que farei eu de Jesus Cristo? Pilatos também teve que responder isso. Ele tinha certeza de que Jesus era inocente. Assim como Satanás, mas ele não se submeteu a Jesus. Ele lavou as mãos, deu uma desculpa. Por a culpa de vocês, aí eu já estou fazendo, faz o que vocês quiserem, eu não vou fazer. Eu não vou jogar pedra, eu não vou cuspir, eu não vou fazer nada. Vocês é que estão fazendo. Mas ele tinha autoridade para não deixar isso acontecer. Então o que Jesus esperava dele é que ele fizesse a vontade de Deus e não através de uma desculpa se justificasse. Ser ou não ser? Você é um seguidor de Jesus ou não é um seguidor de Jesus? Não tem meio termo. Se for um seguidor de Jesus, você certamente vai sofrer. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas fiquem animados, eu venci o mundo. Esse período que nós estamos aqui é um período mau. Estamos num mundo mau, em tempos ruins, em situações difíceis. E Jesus pede todo o seu coração. Jamais Jesus vai justificar um pecado. Não vai fazer isso. Se tivesse que justificar um pecado, ele justificaria o pecado de Eva ou de Adão e não precisava acontecer nada disso. Ou eu justificava o pecado de Lúcifer no céu
e não precisava nada disso. Mas o salário do pecado é a morte eterna. Pecado é rejeitar Jesus. E aquele que consente com o mal é levado para as densas trevas da culpa. A culpa vem, mas às vezes nós ficamos justificando, postergando, um dia, mais para frente. Isso pode não chegar. E um dia eu vou fazer, isso não vai resolver. Deus precisa de você hoje. Amanhã pode ser tarde. Jesus enfrentou problemas dificílimos. O afastamento do rosto divino penetrou essa tristeza, essa angústia no coração de Jesus. Uma dor que jamais poderá ser compreendido pelo ser humano. Essa agonia era tão grande que ele mal podia sentir as dores físicas. Quem ou o que seria o Barrabás de hoje? Eles pediram: solta Barrabás, crucifica Jesus. Qual é o seu Barrabás? É a internet? É a tranquilidade? Em função da tranquilidade, crucifica Jesus. Porque se eu escolher Jesus, eu vou ficar intranquilo na minha casa, com os meus amigos, com a sociedade, no meu emprego. E o que eu vou fazer sem amigos, sem sociedade, sem emprego? Jesus proverá. Não que você vai ficar rico, pode ser, mas Jesus vai abrir portas para você ter a sua subsistência. Subsistência. O que você pediria no lugar de Barrabás? O que você pediria no lugar de Jesus? Dinheiro? Amizades? Preconceitos? Vergonha? José de Arimateia foi um daqueles que corajosamente enfrentou as consequências. Não ligou para que o Sinédrio ia pensar. Não ligou porque a sociedade ia pensar. Até aquela hora ele tinha sido um negacionista quanto a Jesus. Um covarde, na surdina, mas agora ele apareceu para fazer um trabalho que ninguém faria. Jesus precisaria ser tirado da cruz. Jesus precisaria de um túmulo, de uma vestimenta adequada para o seu funeral, já que sua roupa foi roubada pelos soldados. Um túmulo para descansar na sua morte. Ele fez isso. Imagine a perseguição que esse homem deve ter tido pelo Sinédrio. Certamente ele foi expulso do Sinédrio. Certamente até o fim da vida dele ele foi detestado pelos seus conterrâneos. Certamente ele perdeu as amizades, a influência,
o sucesso, talvez até de sua família, não sei. Mas bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa de Jesus. Mas não deixe para trás Jesus para proteger a sua tranquilidade. Porque você só tem e eu só temos uma chance nessa vida. Até quando eu vou viver? Não sei. E você? Não sabe. Pode acontecer um acidente, um infarto, um AVC, alguma coisa horrível. E você, aquilo que você planejava, mais para frente eu vou fazer aquilo, acabou. Não adianta de missa de 7º dia mais. Você não aceitou. Fechou seu livro do juízo. Que farei de Jesus Cristo? O que você fará de Jesus Cristo a partir desse momento?